Eu vou provar para você nesse vídeo que a expressão terrorismo está sendo utilizada de maneira indevida pela mídia, pelo governo e pelo poder judiciário brasileiro. E como essa expressão está sendo utilizada para descrever os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, eu preciso começar esse vídeo fazendo um esclarecimento que eu já fiz inclusive dezenas de vezes em todos os meus canais de comunicação. Eu repudio, eu condeno qualquer tipo de manifestação que envolva atos de vandalismo, depredação, violência, qualquer tipo de dano, seja à propriedade privada ou ao patrimônio público, assim como eu não concordo com nenhum tipo de manifestação que de alguma forma interfira no direito de ir e vir de outros cidadãos que não estejam fazendo parte dessa manifestação. Portanto, apesar de óbvio, eu preciso dizer isso mesmo assim. Eu repudio os atos de vandalismo que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, independente da sua motivação, assim como eu repudio todas as outras manifestações que envolveram esse tipo de ato que já aconteceram no passado no Brasil e no mundo. Tendo isso esclarecido, agora vamos aos fatos. No dia 16 de março de 2016, a presidente do Brasil naquele momento, Dilma Rousseff, sancionou a lei número 13.260. Essa lei regulamentava o que estava disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso dizia o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ou seja, esse inciso trazia a expressão terrorismo, colocando-a como um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A lei número 13.260, que foi sancionada em março de 2016 por Dilma Rousseff, então regulamentava o que estava disposto nesse inciso, para determinar o que poderia ser considerado ou não como terrorismo, para que esse trecho da lei pudesse ser aplicado de maneira correta. O artigo 2º dessa lei dizia o seguinte então: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Nesse trecho da lei, então, nós percebemos que é considerado como terrorismo aquilo que tem motivação de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. Nenhuma dessas motivações fez parte dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Mas vamos além. Nessa lei ainda há o parágrafo 1º que diz o seguinte: são atos de terrorismo, inciso número 1, usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Ok, isso é definido como terrorismo, lembrando que precisaria estar associado àquelas motivações citadas anteriormente. E aí vinham mais dois incisos que foram vetados pela presidente Dilma Rousseff naquele momento. E para entender quais são as prováveis motivações desses vetos específicos, nós precisamos entender qual era o contexto do país naquele momento. Em março de 2016, quando essa lei foi sancionada, já havia sido iniciado o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E o ano de 2016, principalmente em função disso, foi um ano marcado por protestos em Brasília. Ao todo, segundo essa matéria publicada no dia 2 de janeiro de 2017 no site metrópolis.com, o ano de 2016 teve 151 manifestações na esplanada em Brasília. Manifestações pró-impeachment de Dilma Rousseff e principalmente, em sua maioria, manifestações contra o impeachment da Dilma Rousseff, ou seja, manifestações de grupos e movimentos de esquerda. Tendo isso em mente, então, o que foram esses incisos vetados nessa lei? Dentro aqui da própria página da lei número 13.260 há o link para acessar a mensagem de veto, onde são citados esses trechos da lei que foram vetados. O inciso 2 do parágrafo 1º, que foi vetado, dizia o seguinte: que são considerados atos de terrorismo
terrorismo, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. E o inciso 3 dizia interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática ou bancos de dados. E esse veto do inciso 2 do parágrafo 1º dessa lei fez com que 2 protestos que terminaram em confusão em novembro e dezembro de 2016 pudessem não ser considerados como terrorismo. Esses 2 protestos, inclusive, foram por parte de movimentos de esquerda. No dia 29 de novembro de 2016, houve uma manifestação de cerca de 10 mil pessoas que se reuniram na esplanada dos ministérios para protestar contra a PEC 55, e esse protesto terminou com monumentos pichados, carros incendiados, ministérios, principalmente o da educação, tendo sido depredados, além de placas, paradas de ônibus e pardais também sendo depredados. E no dia 13 de dezembro de 2016, outra vez na esplanada dos ministérios, houve confronto com a polícia usou spray de pimenta, cacetetes e bombas de efeito moral para tentar dispersar essa manifestação, e os manifestantes reagiram com paus, pedras e bombas. Essa manifestação resultou em monumentos pichados, pontos de ônibus quebrados, placas destruídas, um ônibus incendiado e agências bancárias e uma concessionária de veículos depredados também. Outro trecho vetado por Dilma Rousseff da Lei nº 13.260 foi o artigo 4º, que dizia o seguinte: fazer publicamente apologia de fato tipificado como crime nesta lei ou de seu autor, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º desse artigo. Nas mesmas penas incorre quem incitar a prática de fato tipificado como crime nessa lei, e o parágrafo 2º nesse artigo aumenta-se a pena de 1/6 a 2/3 se o crime é praticado pela rede mundial de computadores ou por qualquer meio de comunicação social. Ou seja, pessoas que de alguma maneira incitaram esses atos nas suas redes sociais, por exemplo, naquele momento, também não seriam enquadradas como praticantes de atos de terrorismo. E em relação ainda a essas manifestações de 2016, nenhuma delas, nenhum desses atos, em nenhum dos meios de comunicação tradicionais, nem pelo governo, em nenhum momento foram chamadas de atos de terrorismo. Agora, passamos o tempo então para janeiro de 2023. Os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023 tiveram o mesmo padrão de comportamento, o mesmo tipo de dano ao patrimônio público. Entretanto, esses atos, mesmo com a lei número 13.260 que eu acabei de mostrar aqui para você, deixando perfeitamente claro o que pode ser considerado e o que não pode ser considerado como terrorismo, mesmo assim, boa parte da mídia tradicional brasileira, o atual governo brasileiro e também o poder judiciário estão utilizando a expressão terrorismo para definir o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Da mesma forma que todas as pessoas que participaram desse ato estão sendo denominadas de terroristas também. Ou seja, como eu acabei de provar para você nesse vídeo através da lei número 3.260, a utilização dessa expressão terrorismo para denominar o que aconteceu no dia 8 de janeiro é indevida, é ilegal.